Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assiste esse vídeo. Meu nome é Jean, sou escritor há 8 anos. Tinha colocado um vídeo anunciando várias classes de palavras, dando uma prévia de cada uma e disse que a gente ia fazer sobre cada uma delas aulas. Esse livro de verbos, classe de palavras chamada Verbos, é o mais vendido no mundo inteiro, no Japão, Reino Unido, Estados Unidos, México. Eles têm curiosidade da gramática portuguesa brasileira. No caso, meus livros são gramática portuguesa brasileira real. Ela se diferencia porque ela tem um acordo gramatical, onde F é escrito com PH e outras coisas mais. Então você vai presenciar a palavra futuro com PH, igual farmácia em inglês, mas é da própria gramática do livro, tá? É uma linguagem própria que foi criada, formal, tá? Profissional e didática para poder diferenciar um pouco da qualquer gramática, o português técnico, português, outro tipo de português. Então a gente vai nisso aqui, ó. Verbo, o que é verbo? Verbo é uma palavra que relata acontecimento, indicando ação e aceita variações no tempo, passado, presente e futuro. Aí tem o imperativo, gerúndio, particípio e etc. Por que passado, presente e futuro? Porque esses três aí são os três de base. Tá? O passado, presente e futuro são de base. Ah, mas tem variação? Tem variações, tá lá, aceita variações. Né? Tipo, pretérito do passado, o futuro do presente. São algumas variações que vai ter lá. Então, continuando aqui, ó. Ok? O verbo, né? E os verbos, né, no plural, possuem 5 tipos. Primeiro tipo de verbo, um que indica ação. Tá? Mais na frente vai ter exemplos falando sobre isso. Segundo tipo de verbo, um que indica ação de estado. O terceiro tipo indica a ação de mudança de estado ou não. E o quarto tipo, ação indicando setor. Esse setor está referente à localização, verbos pessoais e impessoais. Ok? Aqui tem uma mudancinha um pouquinho. Os verbos pessoais aqui são relacionados à pessoa, pessoais. E impessoais é os que são relacionados ao tempo. Ao tempo, ação da natureza. Então são impessoais. Para ser bem claro. E o quinto diz a quinta ação do tempo, o quinto é a ação do tempo na natureza, ou seja, acontecimentos normais, acontecimentos extremos, né? Verbos impessoais, porque a conjugação deles são sem pronomes pessoais, ou seja, os verbos impessoais eles não vão ter pronomes pessoais. Tá? E os verbos acontecem em determinado tempo relacionado ao tempo. Exemplo, vai ter algum exemplozinho aqui, ó, ação do verbo do gênero masculino no singular. Ó, ele partiu pelo amanhecer. Tá? Então, amanhecer seria do dia seguinte e o verbo é partiu. Então, ele partiu, ele saiu, ele viajou. Aí eu tenho aqui, ó, ele partiu ao amanhecer, tá vendo? Tem uma, e ele partiu pela manhã bem cedo. Ok? Ação do verbo do gênero masculino no plural. Então, tem aqui, ó, eles partiram pelo amanhecer, eles partiram ao amanhecer ou eles partiram pela manhã bem cedo. Aqui ele mostra todas as variações no livro, ele mostra a ação do verbo no gênero feminino no singular. Ela partiu ao amanhecer, ela partiu ao amanhecer ou ela partiu pela manhã bem cedo. Aí vem aqui a ação do verbo do gênero feminino no plural. Então, já mostra aqui a conjugação do verbo no plural. Aqui a ação do verbo dos gêneros masculino e feminino no plural. Então, aqui já é referente ao masculino e ao feminino. Eles e elas partiram pelo amanhecer. Então, eu estou juntando no pronome pessoal aqui, ó, o verbo partir, eles e elas, tá vendo? Estou colocando um conjunto do gênero masculino e um conjunto de pessoas do gênero feminino, né? Elas já são duas pessoas ou mais, eles são duas pessoas ou mais. Então a gente
calcula que quando eu digo eles e elas, partiram 2 homens e 2 mulheres, no mínimo, para ser no plural. Então a gramática portuguesa ela é muito, ela também é uma gramática matemática, ela também indica numeração de pessoa, ela também é uma gramática generativa, ela indica o gênero da pessoa, né? Quando você diz assim, muito obrigado, e você assina num papel, a pessoa sabe que foi o gênero masculino. Se você colocar muito obrigada, a pessoa já sabe que é o gênero feminino. Ó, a ação do verbo dos gêneros masculino e feminino no plural e em grupos, né? Eles e elas partiram, tal. Então, no plural está aqui, eles e elas. Só que em grupos a gente tem outra derivação. A outra derivação que a gente tem é exatamente essa daqui, ó. Tá aqui, ó. Aqueles e aquelas partiram pelo amanhecer. Eu estou dizendo que é no plural, são um grupo de pessoas do gênero masculino, um grupo de pessoas do gênero feminino. Eu posso substituir pelo pronome pessoal, tá? Então tem o pronome pessoal aqui, eu vou substituir por aqueles e aquelas partiram pelo amanhecer, partiram ao amanhecer, ou aqueles e aquelas partiram pela manhã bem cedo. Todos e todas, eu posso dizer, eu estou totalizando uma quantidade de pessoas. Então eu tinha 10 pessoas lá e todas aquelas pessoas partiram pela manhã bem cedo. Dependendo do assunto que eu estiver falando, a pessoa vai entender que, por exemplo, tinha 5 pessoas no hotel, então eu digo todos e todas aquelas pessoas partiram pela manhã bem cedo. A pessoa vai entender que aquele grupo de pessoas que estavam naquele determinado hotel partiram, viajaram pela manhã. Aí eu tenho outra derivação também. Ó. Isso aqui é muito interessante. Esse livro aqui é um dos mais lidos do mundo. Mais lido do mundo. Então, ó, a outra derivação. Como que eu posso escrever isso aí dessa forma, utilizando o verbo partir? Simplesmente eu posso colocar as pessoas partiram pelo amanhecer. Quando eu falo pessoas, eu estou indicando pessoas no plural. Então estou dizendo que é as pessoas, eu não estou te dando uma quantidade exata. E o verbo partiram vai para o plural também. Então tá aqui os 3 exemplos. A ação do verbo e dos verbos mistos dos gêneros masculino e feminino no plural e em grupos. Então, a gente vai ver agora a ação do verbo e dos verbos mistos do gênero masculino e feminino no plural e em grupo. Tem um verbo misto? Tem sim, aqui ó. Então vai dar alguns exemplos aqui, ó. Aqui está no singular. Eu, Jeremias, Maria e as Sofias. Tá aqui, ó, várias Sofias. Partiremos pela manhã. Eu, Jeremias, Maria e as Sofias partiremos ao amanhecer. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu, Jeremias, Maria e as Sofias. Ó, partiremos pelo amanhecer. Aí, outro verbo, embarcar no navio que está. Outro verbo, viajando em direção ao país da África. Então, tem aqui, ó. O verbo partiremos, o verbo embarcar e o verbo viajando. Então, tem todo o texto, uma oração, uma frase completa, explicando sobre um determinado tema, que é uma viagem, né? Em viajar, embarcar, em que, no navio, com 3 verbos dentro desse tempo aqui, desse texto, que é um partir, embarcar e viajar. Então aqui, ó, notação dos verbos, é um texto dependendo do tamanho, pode ter um ou mais verbos, e todos esses verbos, tanto no singular quanto no plural, acompanham o substantivo, sujeito, acompanha o substantivo, sujeito e pronome do gênero masculino e do gênero feminino, em grau, aumentativo e diminutivo, número, singular e plural, tá? Então fala em grau, número e gênero, tá? Então, substantivo, sujeito, pronome do gênero, o masculino do gênero feminino, em grau, aumentativo e diminutivo, número, singular e plural. Então é grau, número e gênero. O gênero, se é masculino e feminino, o grau aumentativo e diminutivo e o número singular e plural. Ou seja, se é uma pessoa, se é 2 ou mais pessoas. Tá? Aqui tem uma hierarquia que fala que é a hierarquia bíblica, que fala que Deus fez primeiro o homem e depois a mulher. Então tudo que a gente vai colocar no texto, quer colocar organizado, a gente utiliza essa hierarquia. Ok? Aqui, ó, todos os textos têm que estarem primeiro no gênero masculino, depois no gênero feminino, seja nos substantivos, verbo, pronome, etc. Tá, isso aqui, ó, tudo tem que ser padronizado. Isso aqui é um padrão. Ele tem que ser usado dessa forma. Você vai fazer uma gramática, uma redação, ele tem que ser usado dessa forma. Se você coloca tudo ao contrário, vai perder ponto na gramática, na redação que for fazer lá, na escrita.
Então existe um padrão que dá uma organização, existe regra para se escrever. Quer ver uma regra para se escrever? Xícara. É com X, eu não posso escrever xícara com CH. Se eu escrever com CH, o que é que vai acontecer? Eu vou perder ponto se for num texto ou na redação. Se for num livro, as pessoas vão dizer, ó, o cara escreveu errado, a pessoa está escrevendo de maneira errada. Então existe um padrão a ser seguido, e o padrão é esse aqui. O verbo, os verbos indicando o estado do gênero masculino no singular. Ó, o estado do gênero, tá vendo? Aquela parte lá que indica estado. José está doente. Então como que ele está? Ele está doente. É um verbo estar? É um verbo que é utilizado como verbo auxiliar. Então José está doente. José está em estado grave. Olha o estado dele. Eu uso o verbo estar para dizer em que estado ele está. Josué está doente, estão no hospital em estado grave. Então, esse verbo indicando o estado do gênero masculino, ele indica o estado, tá indicando o estado que a pessoa está. E o verbo indicando o estado do gênero masculino no plural. Tá? Então, José e Paulo estão doentes. Está dizendo que as duas pessoas estão no estado. Que estado? Esse verbo está indicando o estado físico, mental, psicológico que a pessoa se encontra. Como fulano está? Eu estou usando o verbo estar, que também é um verbo auxiliar, para auxiliar outros verbos, para dizer a situação que a pessoa está, se encontra. E os verbos indicando o estado do gênero feminino, que seria Júlia está doente, tá? Os verbos indicando o estado do gênero no plural. Tá? Então, nesse livro aqui ele é interessante porque você tem um monte de exemplo, tudo padronizado, para você utilizar, para você poder pegar, substituir aqui os nomes, substituir tudo aqui, mudar seu contexto e criar seu próprio texto, seu próprio exercício, ter suas respostas, brincando com o texto. Quando o texto é muito bem elaborado, você pode fazer de lacuna e reelaborar o texto. Então, a gramática portuguesa dá para fazer isso. Dá para você manipulá-la, mas de maneira correta dentro do padrão. Verbos indicando o estado do gênero masculino e feminino, plural ou em grupos. Então, quer dizer, elas estão doentes. Então, por aí vai. Aí também tem aquela questão, posso usar aqueles e aquelas? Posso, porque aqueles e aquelas é um grupo de pessoas que estão doentes. Eu posso utilizar todos e todas? Posso, porque todos e todos indica que todas as pessoas de um determinado grupo estavam doentes. Vinha 5 pessoas dentro do carro e o carro sofreu um acidente. Então todos e todas as pessoas, dependendo se for 2 mulheres e 3 homens, todos e todos que estão doentes. Você está dizendo aqui que essas pessoas desse determinado grupo estavam doentes. Aí eu posso dizer assim, as pessoas. Então as pessoas seria indeterminado. Eu sei que é um grupo, mas não sei quantos, né, que estão doentes. Se quiser saber, teria que perguntar, mas quem são essas pessoas? Teria que fazer uma pergunta. Então, todas as indicações das ações do verbo também podem ser usadas na indicação dos estados dos verbos. Ação e estado. O verbo indicando a mudança de estado do gênero masculino no singular. Né? Então, esse verbo aqui ele vai indicar a mudança de estado. E como que ele trabalha indicando a mudança de estado? Jonas parece estar melhor da doença. Então, eu estou indicando o estado que ele estava, mas ao mesmo tempo eu estou indicando parece é o verbo parecer e está é o verbo estar. Então, estou indicando que ele parece ter melhorado, ou está melhor, ok? Aí continua aqui a mesma coisa, acompanhando o singular e o plural, o mesmo, indicando mudança de estado. Aí mais na frente, é um livro muito completo, muito lido, as pessoas gostam. Ainda existe o estado do estado e mudança de estado através do cumprimento. Ainda existe o estado do estado e mudança de estado através do cumprimento. Como assim? Exemplo dos estados dos verbos e mudanças de estados dos verbos no interrogativo. Esse conteúdo aqui, cara, ele é exclusivo, tá? Ele é feito em cima de um material de 8 anos de estudo, em cima do material que a gente já aprendeu nas escolas, só que ele é muito mais completo. Então, é em situações gramaticais normais. Então, ele vai dizer aqui, tu estás bem? Eu estou usando o verbo, o pronome tu, estás do verbo, e perguntando se ele está bem. Então, estou usando o verbo estar para perguntar o estado. A pessoa responde, eu estou bem. Então, a pessoa está dizendo que está bem. Então, qual é o estado que o verbo está indicando? Com o complemento de bem, está indicando que é um estado. Ou então, eu estou ruim, eu estou melhor. A pessoa vai dizer, ele vai ter que usar um verbo, né? Eu melhor, eu ruim, eu bem. Isso aí é um idioma indígena. Então, os índios que falam assim, né? Mim, tu. Então,
a gramática portuguesa, ela é muito mais bem explicada, muito melhor elaborada para a gente poder explicar o que a gente pretende, ok? E o mais interessante aqui, situações gramaticais não vai estar bem, tudo bem? O verbo indicando setor e localização, cara. Então, o verbo serve para indicar o setor, a localização serve, a localização é a geolocalização, tá? Falando geograficamente. Aqui, ó, exemplos. Tu estás aonde? Eu estou na rua Augusta com a rua 25 de março. Então eu estou perguntando usando o verbo estar, né? Está parado, onde que. Na rua Augusta com 25 de março. Eu estou dando uma geolocalização de onde eu estou utilizando o verbo estar. Ó, tu estás no trem? Então tem que perguntar onde que o cara tá. Tá no trem? Tá? Sim, estou no trem. Tu estás no Brasil? Tô. Tá onde? Na Bolívia. Por aí vai. Então é indicando o setor, a localização, a geolocalização. E os verbos indicando a ação do tempo na natureza. Esse aqui que são os impessoais. Por que impessoais? Porque ele não utiliza o pronome e ele é referente à natureza. Os verbos são substantivos que transformaram-se. Aqui tem uma coisa interessante. Os verbos são substantivos que transformaram-se em verbos ou verbos que transformaram em substantivo. Ou seja, substantivo que se transformam em verbo ou verbo que se transformam em substantivo. Tem esse ou vice-versa. Para indicando o infinitivo pessoal, ó, para indicando o infinitivo pessoal, passado, presente, futuro, imperativo, gerúndio e particípio, vai falar depois sobre isso aqui nas conjugações dos verbos, sendo que nós podemos utilizar o verbo sem as conjugações, utilizando os verbos auxiliares, ou seja, eu posso utilizar os verbos auxiliares. Então tem uns exemplos aqui. Essa primeira aula aqui a gente vai parar justamente por aqui para depois continuar. Eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Substantivo, eu tenho chuva, relâmpago, trovão e vento. Então tem uma tabelinha aqui bem calculadazinha, diz assim, ó, radical, substantivo, infinitivo, passado, presente, futuro, imperativo, gerúndio e particípio. Era aquilo que eu estava dizendo. Ó. Então aqui eu tenho radical, ó, chuva, chuve, relâmpago, radical do relâmpago, trovão, trove, vento, vente. Aí eu tenho um substantivo que é chuva, chuva, no 1 eu tenho um substantivo relâmpago, eu tenho um substantivo trovão, um substantivo vento. No 2 eu tenho um infinitivo, que é chover, relampear, trovejar, ventar. Todos esses aqui, eles são o infinitivo. Aí no passado, choveu, choveu, relampeou, trovejou e ventou. Aqui eu estou indicando o tempo do verbo. Chover no presente, relampear está naquele exato momento, trovejar, ventar. E no passado é chover, relampeou, trovejou. Eu tenho outro presente aqui, ó, que é chove, chove, relampeia, troveja, venta. Eu tenho infinitivo, que é na forma normal dele, a forma onde ele vai se apresentar para a conjugação. Né? Geralmente ele termina com ER, no final AR, tá? Trovejar, relampear. Aí eu tenho no presente chove, ele perde esse R no final, todos eles, ó. Chove, relampeia, troveja, venta, chove. Eu tenho no futuro que é choverá, relampeará, trovejará, ventará, né? Que vai indicar que vai acontecer tudo isso. Eu tenho imperativo, que é onde eu estou dando ordem. Chove, chuva, chova, chove, chuva, chova. Relampeje, relampeje, troveje, vente. É como se eu estivesse dando uma ordem para aquilo acontecer. É chamado de imperativo, o imperador. O gerúndio é aquilo que está acontecendo naquele exato momento. Está chovendo, está relampeando, está trovejando, está ventando. Então o gerúndio ele tem sempre esse final aqui como endo, ando, tá? Ando, endo, indo. Ele tem esse final. Seja no pessoal ou no impessoal. O particípio aconteceu, tá? Já choveu e o particípio ele está dizendo que já participou aquele acontecimento do verbo. Ou seja, chovido é porque já choveu, relampeado é porque já relampeou, já foi, aquele relâmpago já aconteceu. Trovejado é porque já trovejou, ventado é porque já aconteceu aquele vento. Tá? Então é muito interessante isso aqui. Muito interessante mesmo. Vamos botar aqui um pouquinho que o pessoal bater um print aí. Essa tabelinha aqui você pode colocar mais, e acrescentando, e vai colocando o gerúndio, e daí você coloca a sua própria
participação lá, tudo bonitinho. Então, a primeira aula a gente vai encerrar por aqui. Lá no meu canal no YouTube ou na Amazon, você digita na música Jean Cavalcante, vai aparecer os livros, todos eles têm meu nome junto, tá? E daí você pode comprar o livro capa comum, capa dura ou e-book, o digital. Aqui tem alguns exemplos. Está chovendo muito hoje, é o gerúndio. Irá chover amanhã. O verbo chover amanhã ele tá no particípio, não, está no infinitivo, só que ele está com o verbo auxiliar, que é o verbo ir, né? Mais verbo chover. Então, ó, choveu muito ontem. Então, estou dizendo que ontem, tá vendo? Tem um tempo verbal aqui, onde está dizendo que choveu no passado ontem. Tá? Está relampeando muito hoje. Então, nesse exato momento, está relampeando. É o gerúndio. Irá relampear amanhã, verbo auxiliar do ir. Mais o verbo relampear. Tá? Então, eu posso utilizar um verbo auxiliar. Tá? Ir, está, relampeou, está trovejando, está trovejado, trovejou, está ventando muito hoje, irá ventar amanhã, quer dizer que já no futuro, usando o verbo auxiliar, ventou muito ontem, no passado. Tá, esses verbos são verbos impessoais, que estão derivados dos substantivos, eles não aceitam os pronomes pessoais. Então, por que eles são impessoais? Porque eles não aceitam os pronomes pessoais. São verbos derivados de substantivo. Tem mais exemplos de verbos impessoais. Ó, nevar, anoitecer, amanhecer, quente, gelado, nublado, etc. Mas também há situações que os verbos auxiliares indicam a ação do tempo, indicando passado, presente e futuro. Eles chegaram hoje pela manhã. Então, esses verbos auxiliares aqui, eles chegaram hoje pela manhã. Eu estou relacionando hoje pela manhã ao tempo, está dizendo que tempo ele chegou. Então, é meio que uma interligação do assunto que eu estou contando, indicando a ação do tempo. Eles chegaram hoje pela manhã. Ó, Jurandir sente-se muito cansado hoje. Ele está se sentindo cansado hoje. Então, aqui já está dizendo a ação do tempo, está dizendo o estado que ele está se sentindo. Então, nós partimos para viajar ontem, né? Então, okay? Aí vem aqui flexão verbal. Esse assunto flexão verbal a gente vai continuar na próxima aula. Então, muito obrigado a todos. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para poder receber material de ponta, né? E de boa qualidade para a gente seguir. Geralmente o pessoal que é curioso, gosta de estudar essas coisas, eles estão sempre assistindo lá.